Pelas bandas da UERJ. Uma conversa embalada ao som de jovens e experientes artistas sobre suas incursões no cenário musical independente. É isso aí, pessoal. Tá começando mais um programa Pelas Bandas da UERJ, um programa da Rádio UERJ, produzido aqui no Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui no 10º andar, juntinho da Faculdade de Comunicação. O programa Pelas Bandas da UERJ com produção de Eneida Leão, trabalhos técnicos de Gleidson Augustos, o nosso volante criativo. Ele faz a bola rolar. Ao meu lado, Carlos Eduardo Lima. Sou eu, não pode ser outra pessoa. Sou eu, esse nome é o meu nome. Fala, Benevides, tudo bom? Aqui saudando nossa equipe de produção, todos presentes no estúdio do Pelas Bandas na UERJ. E hoje, banda sensacional aqui, como é de costume, mas hoje também. Sensacional. Eu sou Ricardo Benevides. O programa também tem trabalhos da nossa querida estagiária Helena Gomes. E hoje a gente está recebendo a banda Estranhos Românticos. Estão aqui no estúdio Pedro Serra e o Malk. Tudo bem? Tudo certo. E aí, galera? Obrigado por vocês estarem aqui. Como é que começou o projeto da Estranhos Românticos? Contem pra gente aí a origem da parada. Vou deixar, inclusive, o Pedro pra falar, porque foi no aniversário dele que começou a banda, né? Então conta pra gente, Pedro. Bom, essa é a terceira banda que eu tenho com o vocalista e guitarrista, que é o Marcos Miller. Marcos Miller. Então, a primeira banda tinha até o Marcelo La Rosa, que era o baixista do Ojeriza e tal, e a gente vem tendo bandas. Aí, a banda anterior também tinha o Luciano, que é o tecladista da banda. Só que ele tocava baixo, né? Aquela banda. Chamava Polaroid. Costumava fazer no meu aniversário, que era Natal, uma época chata, assim. E eu costumava chamar os amigos pra fazer uma jam session no de estúdio. Natal. De Natal. Eu alugava lá umas 4 horas e chamava a galera, vamos lá. Aí veio todo mundo, Maurício também. Maurício conheço. Chamava os burros, as vacas, né? Tudo no celeiro, tudo né? No presepinho ali. E o Maurício também conheço. O Maurício é quem conhece há mais tempo. Conhece há 30 anos, assim, que a gente era da mesma cena, underground, carioca, né? Ele, dos anos 80. Dos anos 80, exatamente. Então, aí a gente tava lá no estúdio e... Tinham 3 guitarristas e um baterista, que era ele. Um baterista e nenhum baixista. Vários vocalistas, mas não tinha nenhum baixista. Aí eu peguei o baixo do Arnaldo Brandão. Isso. Pedi emprestado lá e a gente começou a tocar. Exatamente. Aí o Marcos, quem é aquele cara que toca baixo pra caramba, não sei o que e tal. E aí começamos a ensaiar. Aí a gente falou, caramba, o Luciano vai ficar chateado, né? Porque ele era o baixista da banda. O emprego dele, ele teve que comprar um teclado. Aí falou, não, não seja por isso. Aí comprou o teclado e começou a tocar teclado. Então, na verdade, nós temos na banda um baixista que não era baixista e um tecladista que não era tecladista. Então, isso é um bom sinal. Sensacional. Depois disso, então, vocês já pensaram em compor as canções e fazer o disco que vocês lançaram primeiro, que é o disco que tem o mesmo nome, Estranhos Românticos? Nesse ensaio já tem 3 músicas que já começaram ali, né? Foi Karma, que eu acho que já tinha até um embrião numa outra banda que eles tinham nessa banda anterior. O Estranhos Românticos, né? E mais canção. Uma que era aquela que a gente lá abandonou. O Baile. O Baile. A gente começou já tocando essas músicas. Então, a partir daí já tinha 3 e já começou a tocar. E o nome? O nome veio da música? A música veio do nome? Difícil, rapaz. O nome foi bem difícil. Geralmente né, cara? Como é que é? Aí chegou um momento, a gente já tava começando a gravar, falei, cara, a gente precisa de um nome. A gente precisa de um nome. É bom, né? É bom ter um momento da gravação. Eu fiz um estudo, cara. Me manda todas as letras. Aí peguei todas as letras e tal. Falei, aí eu estudei todas as letras e falei, tem assim, 5 possibilidades aqui, mandei pra todo mundo. Tem 5 possibilidades. E Estranho Romântico, como você pode ver, é o nome de uma música também. Pois é. Né? Então aí foi daí que veio. Todas as letras do Marcos Miller. Sim. Todas as letras do Marcos. Estamos com os Estranhos Românticos, Maurício Malk, baixista, e Pedro Serra aqui no Pelas Bandas da UERJ. E nós vamos ouvir agora Na Contramão. Beijo sem gosto, sussurra em meu rosto, me atira o chão, me atira o chão. Não tente entender, só quero amar você. Não cale em mim, tudo volta um dia. Vamos fugir, só nós 2, apaixonados, americanos.
Beleza, então ouvimos aqui Na Contramão com os Estranhos Românticos, que não por coincidência estão aqui no estúdio com a gente. E estão aqui o Pedro Serra e o Malk. E a gente continua fazendo. Gente, como é que é essa vida de underground carioca em 2019? Existe ainda isso? Cara, é que nem alienígena, né? A gente existe, né? Existe, né? Porque existiu, né, cara? E a gente sente saudade até do tempo que existia. Cara, Bandas, fanzines, revistas e tal. Hoje em dia, eu acho que o que acontece, cara, com a internet, na verdade, eu acho que deveria ter acontecido um grande boom, né? Uma coisa assim, né? Você vê por todos os lados. Mas aqui, curiosamente, pelo menos, eu vejo que aconteceu o contrário, né? Parece que pulverizou tanto que eu pelo menos não vejo, né? Tudo bem, tá bem, agora já tenho quase 50 anos, então já não tô na rua o tempo todo catando, né? Aqueles velhos buracos, né? Pra você. Mas eu não vejo. Mas eu não vejo. Eu tenho 50 anos e eu tô catando os buracos. Eu vou, inclusive, a gente toca em alguns desses buracos também. Isso aí é que é o underground, continua tocando os buracos, né? Mas, cara, tem muita banda, cara. Tem muita banda aí. Muita banda tem. É que a gente mas é impressionante como eu vejo que tem como é fragmentado, de repente, né? Muito menos lugar pra tocar do que você tinha quando eu comecei a tocar com a Big Trap em 86, sabe qual é? Cara, mas isso... É bizarro, assim, eu acho engraçado. Sempre foi pouco lugar, cara. Mas eu acho que agora tem pouco demais. Essa semana eu postei lá uma matéria sobre um lugar que eu discotecava em 1989. E aí saiu essa matéria, eu postei esses dias, e eu falava na matéria, eu falava assim, não, tem muito pouco espaço pra tocar aqui no Rio. Porra, em 89, cara, sempre teve muito pouco espaço pro underground. É que aquela história, a gente imagina que quando veio a internet, os canais abriram, você tem a ilusão de que vai gerar uma mudança radical, vai ter milhares de pessoas procurando, encontrando, disso. As pessoas encontrando mais, né? Mas tem uma frase sensacional do Miyakoto, aquele escritor moçambicano, que diz assim, nunca tivemos tantas estradas, nunca nos visitamos tão pouco. Exatamente. Perfeito. De repente isso. Mas né? é mais que isso, cara. Sabe, o que acontece é o seguinte. Eu falei isso numa matéria publicada no jornal, da Tribuna da Imprensa. Hoje em dia, não existe mais isso. Naquela época tinha o Rio Fanzine, no Globo, do Tom Leão e do Calbuque. Entendi, que eram duas páginas centrais no segundo caderno. Era diferente, né, Pedro? A diferença é essa, que não existe mais um espaço do underground no mainstream. Não foi existe. O que aconteceu, cara. Eu também sempre penso a respeito disso e tenho a ideia, assim, que a grande mídia terceirizou pra internet tudo isso. Exatamente. E a internet não necessariamente deu conta da demanda como era. Exatamente. Ou seja, ainda existem bandas, ainda existem lugares, mas as pessoas não sabem mais que isso acontece. Então as pessoas geralmente ficavam esperando que a informação chegasse. Até elas correr atrás. A notícia boa é que se você correr atrás, você vai achar. Esse programa é feito em parceria com o Célula Pop, o site de Carlos Eduardo Lima. Muito obrigado. Na verdade é isso. A pequena célula pop que resiste lá. É isso. Porque sem a parceria, sem isso, a gente não reforça esse mecanismo. Estamos aqui pelas bandas da UERJ com os Estranhos Românticos, Pedro Serra e o Malk. E agora a gente vai ouvir mais uma canção, Catchy Colors, e depois na volta eles vão contar um pouco pra gente do que é essa canção, Catchy Colors, aqui pelas bandas da UERJ. Acordo e saio por aí. Essa música não para de me perseguir. Dentro do carro, na rádio ou TV, a melodia não deixa eu te esquecer. Tem algo nessa música que faz você me descobrir. Tem algo nessa música que faz você me descobrir. Chiclete coros, o som que gruda, me cala e ecoa em mim. Chiclete coros, o som que gruda e cala e ecoa em mim. Tem amor nessa música que faz você me descobrir. Tem amor nessa música que faz você me descobrir. Não, 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 eu não quero mais ouvir essa canção. Não, 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 não aguento mais ouvir esse refrão. Não, 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 eu não quero mais ouvir essa canção. Não, 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 não aguento mais ouvir esse refrão. Voltamos então, Catchy Colors, que tá no tributo aos Autoramas, grande banda
carioca que agora tá em São Paulo. Na verdade, rolou o convite Do site lá de São Paulo, que é o Hits Perdidos. Muito bacana. É do Rafael. E aí a gente pegou uma música do Autoramos, né? Que é em inglês originalmente. E a gente, como a gente é patriota, né? A gente cantou em português. A gente fez a versão em português. A gente pegou fez a tradução não é uma tradução literal, assim, não. Tipo Camões, né? Vocês fizeram uma versão livremente uma coisa inspirado. poética, assim, né? E aí a gente regravou. Isso. E botou lá, basicamente isso. E é um disco bacana, assim, comemorando os 20 anos de Autoramas, né? É uma das bandas que mais excursiona, né? As pessoas nem sabem disso. Inclusive, os caras estão na Europa. Eu dirigi um DVD deles, que chama DVD Autoramas Internacional, que é justamente falando sobre isso. Muito legal. Sobre os 10 anos de viagens do Autoramas pelo mundo, né? Que ninguém sabe, né? E assim, eu acho que eles são um exemplo para todas as bandas independentes, underground, brasileiras e do mundo, obviamente. Sim. Gabriel Tomás. Gabriel, cara, dos caras que mais trabalham aí no show business brasileiro. A gente tá aqui com um disco nas mãos, o disco dos Super Estranhos bem Românticos. acabado. E a gravação desse disco, que tem produção do Júnior Tolstói, gravado lá no Lab Tolstói. Contem um pouco como é que foi o processo, trabalho produtor. com o Júnior, porque ele é fera demais. Cara, o Júnior é um cara muito bacana, né? Já é conhecido do povo há muitos anos também, né? Afinal, a gente já tá careca de conhecer ele, inclusive. Ele também tá careca de conhecer a gente. Que tinha boa banda Vulg Tolstói. Vulg né? Tolstói. Ainda toca, né, cara? É um projeto que tá aí sempre, né? De vez em quando eles estão aí. Primeiro ele é guitarrista do Lenine, né? E produtor também. também. E o cara, então, tipo assim, a gente. Na época que a gente tava procurando, né, com quem a gente ia gravar, onde a gente ia gravar, a gente chegou no nome dele, falou com ele, a gente foi gravar lá no Lab Tolstói. E, cara, foi tranquilo, né? O Júnior é um cara muito, muito bacana, né? Ele é um cara de muito boas ideias, né? Então ele tava com um assistente também excelente, que é o Batata, que é o Rodrigo Delacroix também, que ajudou bastante a gente lá na gravação e tal. Disco de 2015 com 12 canções aqui pelas bandas da UERJ, Estranhos Românticos, mas essa que a gente vai ouvir agora não é do disco. É inédita, meu amigo. Não é pra qualquer um, não. Então, Porque peraí, nós já estamos gravando, né? O próximo, finalmente, né? Os próximos o disco, discos, quer dizer, né? foi gravado em 2015, mas saiu em 2016. Aí, finalmente, agora a gente já tá gravando. Vai sair o novo disco dos Estranhos Os Românticos. Estranhos Românticos escolheram a gente. Aqui, então, o ouvinte da Rádio UERJ vai ouvir em primeira mão. Primeiríssimo. Não tem nem como descrever a mão que ele vai ouvir. Vocês, ouvintes, vão ouvir, então, pelas bandas da UERJ aqui, a canção Mergulho no Saara. Versão demo. Não existe a música ainda. Pelas bandas da UERJ com Estranhos Românticos. Seguindo seu caminho, acabo em Bagdá. Em pleno verão, eu mergulho no Saara. Na glória madureira, Ipanema, Paquetá. Quero você. No meio do arrastão, você veio me beijar. Subindo a maré, descendo a Guanabara. Rocinha, casca dura, quero ver você dançar. Agora eu sei. Você quer, infernizar meu mundo, dinamitar meu coração. Não, me queimar no inferno. Yeah. Dormindo na farofa, escutando batidão. Leblon, Copacabana, a barra tá lotada. A tarde pega o bonde, voa Santa o alemão. Quero você. A tarde no Maraca, vendo fogo campeão. Depois na contramão, eu chego na cruzada. Eu saio pela noite procurando diversão. Agora eu sei. Você quer, Quando vocês fazem o processo de criação, de composição, trocando dentro do estúdio, sempre parte de alguém. Se as letras todas são do Marcos Miller, como é que funciona? Primeiro canção, depois primeiro melodia, depois letra? Primeiro canção, cara. Normalmente o Marcos toca alguma coisa e às vezes eu começo a tocar, fazer uma linha de baixo e aí ele leva pra algum canto. O Mergulho no Saara começou numa brincadeira do Luciano. O Luciano tava testando o teclado, aí ele pegou a bateria eletrônica, começou lá com o bombo e a caixa. Tatu. Aí ele fui levando baixo e aí a gente começou a tocar. A letra normalmente vai sendo
criada. A partir da melodia. Com o inclusive- tempo, ele até o último dia ele tá fazendo a letra. Aí até Deve o estar último... fazendo agora. Então. Eu acho bom que esteja, inclusive. E o que vocês ouvem, gente? É uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer aqui, de influência. Eu sei que é muita coisa, deve ser muita coisa, mas... Mas o que se traduz mais no som? O que vocês acham assim se que... identificam mais? Nosso som, se traduz do que a gente ouve... Tem isso aqui Até que não pro pode ouvinte, deixar a de partir falar. de vocês se informar, procurar ouvir outras coisas Isso. e tal. Sempre A sempre gente isso. se define como indie rock, meio tropical. new Punk wave tropical, e punk tropical, né? Isso mais no primeiro disco. Esse disco novo, eu acho que a gente tá mais swingado, assim. Porque eu e Maurício, a gente é apaixonado por Motown e sabe, Stax e tal. Então, esse disco, né? Não é Esse disco tá com muita influência. Pelo menos as minhas linhas de baixo estão muito assim nessa onda. Funk Assim. Brothers. Johnny Johnson, né? Essas coisas, Isso, a gente trouxe isso mais pra banda, mas mas tem um quê cara, Mas continua tem um tendo quê aquele de, acento tem um das quê de guitarras. samba lá no fundo, cara, mas é um samba estranho, sabe? Também. É um porque- romântico. É um samba romântico, porém e as estranho. letras são meio românticas, mas Mas meio não são, surreais. mas não assim, são sabe? comuns. Meio surreais, é um romântico existencial. E tem o teclado assim. colorido do Luciano Sião, nosso artista plástico. Isso eu ia falar, né? Porque no primeiro Exatamente. disco o teclado dá um colorido muito sensacional ao Sim, disco. né? Não, continua. E agora tá mais, né? versão tem, 4K agora, Tem colorido. versão, tem a incursão dele na bateria eletrônica ali, que a gente mistura e tal. Eu, por exemplo, comecei a ouvir Beatles, né? Comecei com os Beatles. Mas, tipo assim, a partir... Conheci o punk rock, aquela coisa do pós-punk ali, dos anos 80, né? E aí, cara, acho que vai por aí. Vai ouvindo assim, um cara que eu gosto muito, é o cara do Damned, tem um baixista chamado Paul Gray, que não é o do Slipknot. Sim. E ele, cara, esse cara é muito bom. Ele tocava numa banda chamada Dead Hot Rods e depois tocou no Damned por um tempo, voltou a tocar agora, de novo. E esse cara me influencia muito. Então, tipo assim, muitas das coisas das linhas de baixo que eu faço é baseado nesse cara. Entendeu? Que é um cara muito rock and roll, assim, ele é ótimo, assim. E em batera, Pedro? Cara, tem Os bateras que mexem contigo. Os que mexem comigo, cara, John Bonham, né? Sem dúvida Mitch nenhuma. Mitchell Mitchell. e o Budgie, que era o baterista da Silksy. Sim. Então são esses três que são os meus... Bem diferentes entre eles. Né? Bem diferentes entre si, né? E aí Tem influência disso tudo, então, no teu som? né? tem influência disso tudo, sempre buscar, né? Sair um pouco daquela coisa normal, da bateria, aquela Tem uma quebradinha, né? E tal, né? tem uma quebrada, tem uns elementos de percussão que eu adaptei na bateria, que tem o cowbell, tem uma panderola e tal. Até que quando eu tem a uso caixa bastante. dobrada, tem uma coisa diferente ali, né, Pedro? Você quer tirar alguma coisa pra dar uma outra dinâmica. E aí, mas agora, e aí esse disco também, cara, esse disco eu tô dando uma limpada um pouco nisso, assim, sabe? Então, às vezes menos é mais, Sem né? dúvida nenhuma. Aquela coisa, a gente tá adicionando silêncio à música, cara. que Que é barato. uma música que eu acho que tem muito a ver com a gente é o Cake. Sabe? Cake, sem dúvida. Que eu acho que tem muito a ver. Eu acho que Picassos Falsos também, assim, aqui Sem no dúvida. Brasil, sabe? Então, pra dar uma referência. E como é que é o cronograma para lançamento desse disco novo? Aí já tem pois nome? Como é que é isso? Não, a gente tá gravando, né? E a gente, tá com quase 20 músicas. Tô com 19 até agora. Pode surgir mais uma a qualquer momento. É isso aí, ouvinte da Rádio Erge. O programa tá chegando ao fim. Estranhos Românticos hoje aqui nos estúdios da Rádio Erge com a gente. Ao meu lado, Carlos Eduardo Lima. É isso, gente. Um abraço, obrigado pela presença de vocês e estamos presentes aí com Pelas Bandas da UERJ, eu e Ricardo Benevides. Pedro Serra Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite. e o Malk. Muito prazer. Obrigado, gente. Você continue ouvindo a Rádio Erge. Muito obrigado e até a próxima. Pelas Bandas da UERJ. Apresentação: Ricardo Benevides. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Michel Fontanes. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.